Salve, salve, fiel alvinegra! Começando mais um papo de corintiano. Hoje falar um pouco sobre esse Brasileirão que passou agora e as nossas expectativas para a próxima temporada do Timão. Vamos lá? Bom, para quem não lembra, o Corinthians começou o Campeonato Brasileiro enfrentando o Atlético Mineiro, lá em Minas Gerais. Foi um jogo onde o Corinthians abriu 2-0 no placar e conseguiu tomar a virada. Foi um jogo que todo mundo esperou, teve altas expectativas, porque o Corinthians começou muito bem no primeiro tempo. Mas no segundo tempo o Corinthians foi muito abaixo, muito abaixo. O técnico ainda era o Thiago Nunes. E o Corinthians conseguiu perder um jogo que estava praticamente ganho. E isso foi já um início do que seria o Campeonato Brasileiro do Corinthians. O Coringão não vinha jogando bem, isso era fato, mesmo ganhando do Curitiba por 3-1 em casa. O Corinthians teve uns resultados muito ruins, que foi essa derrota para o Atlético Mineiro. Também empatou com Fortaleza em casa. E na quinta rodada do Campeonato Brasileiro, o Corinthians perdeu para o São Paulo no Morumbi. Foi no jogo onde o Ramiro fez o gol do Corinthians. O São Paulo abriu o placar naquela falha bizarra do Cássio e o Corinthians tomou a virada no segundo tempo. Bom, na sétima rodada o Corinthians enfrentou o Botafogo dentro da Arena Corinthians e novamente conseguiu empatar com um time totalmente abaixo do nível do Coringão, visto que o Botafogo foi o primeiro clube a ser rebaixado na Série A desse Campeonato Brasileiro de 2020 e 2021. Na rodada seguinte, o Coringão enfrentou o Palmeiras dentro da Arena Corinthians também, e o Corinthians novamente foi superado pelo Palmeiras. Coisa que não era de praxe o Palmeiras vencer dentro da Arena Corinthians, mas aconteceu que o Corinthians acabou perdendo o Palmeiras de 2-0. Foi um clássico que o Corinthians jogou totalmente abaixo, e o que resultou na saída do técnico Thiago Nunes. Um dia depois dessa derrota para o Palmeiras, o técnico Thiago Nunes caiu do comando do corintiano. Com a saída do técnico Thiago Nunes, quem assumiu o comando alvinegro foi o ex-técnico da base do Timão, Diego Coelho. Coelho ficou no comando do Corinthians durante 7 jogos. Nesses 7 jogos o Corinthians perdeu 3 jogos, empatou 3 jogos e teve apenas uma vitória. E essa vitória foi contra o time do Bahia, um time que o campeonato inteiro praticamente passou ali lutando para não cair. Então foi um jogo que o Corinthians ainda não jogou bem, mas conseguiu a vitória. Os outros jogos dessa passagem no Coelho que são bem impactantes é o jogo contra o Sport, que foi um jogo totalmente abaixo do Corinthians, fora de casa. Teve a polêmica sim com o Wilton Pereira, né? Que o Luan deu uma cabeçada na mão do jogador do Sport, mas o Wilton, mesmo com o VAR, não apitou o pênalti. E a gota d'água da passagem do Coelho no Corinthians foi o jogo contra o Ceará, onde o Corinthians jogou muito mal mesmo. O Corinthians tomou uma virada ali nos acréscimos por uma falha bizarra da zaga, uma falha bizarra do Cássio, e gerou a vinda do Mancini para o Coringão. Com a chegada do técnico Wagner Mancini no primeiro jogo, o Corinthians enfrentou o Atlético Paranaense fora de casa. Foi um jogo onde o Corinthians fez o gol nos acréscimos, o gol do Everaldo. Então foi um jogo onde surgiu uma esperança ali do torcedor corintiano de que o Corinthians poderia sair daquela zona de degola, na qual o Diego Coelho deixou no jogo contra o Ceará. O jogo contra o Ceará, o Corinthians ficou ali na 17ª posição, que era a primeira posição da zona de rebaixamento, e com a chegada do Mancini e essa vitória contra o Atlético Paranaense, o Corinthians conseguiu sair dessa zona de rebaixamento. Mas no jogo seguinte, foi o jogo onde a torcida corintiana foi até o CT, Joaquim Grava apoiar os jogadores, e o Corinthians, infelizmente, tomou uma goleada para o Flamengo de 5-1 dentro da Arena Corinthians. O torcedor corintiano ficou totalmente desacreditado. Foi um jogo totalmente apático, até porque o Corinthians foi de peito aberto para enfrentar o time do Flamengo. O time do Flamengo foi campeão ontem. E o Corinthians não tinha condições de fazer esse tipo de jogo. Mas o Mancini, com a sua estratégia, fez isso. O Corinthians não fez um jogo
péssimo, digo assim, num contexto geral, mas tomou a goleada porque jogou muito exposto. Algo que o Corinthians não tinha esse costume de jogar tão exposto assim. E acabou sofrendo essa goleada que o Mancini acabou chamando de acidente de percurso. No jogo seguinte, o Corinthians enfrentou o Vasco e fora de casa e ganhou novamente com um gol nos acréscimos, um gol onde o Everaldo que faz o gol, né, ele vai tentar cruzar, a bola desvia no jogador do Vasco e cai dentro das redes do time vascaíno. Foi um jogo onde o Corinthians jogou bem, foi, se eu não me engano, foi a estreia do Gustavo Mantuan como titular do Coringão. E ele fez uma ótima participação. Ele acabou fazendo o primeiro gol do Corinthians. O Corinthians sofreu empate e teve a vitória com o gol do Everaldo. No jogo seguinte, pelo Campeonato Brasileiro, o Corinthians pegou o Internacional. Um jogo onde fomos surpreendidos com a escalação de Matheus Davó como titular. E mais surpreendidos ainda porque o Corinthians saiu desse jogo vitorioso com o gol do próprio Matheus Davó. O Wagner Mancini acabou dando oportunidade para o garoto e o garoto conseguiu fazer o gol da vitória do Coringão. No início do segundo turno, o Coringão acabou enfrentando novamente o Atlético Mineiro. Foi um jogo dentro da Arena Corinthians e novamente o Corinthians conseguiu sair na frente e tomou a virada. Esse jogo o Corinthians fez uma partida razoavelmente bem no primeiro tempo, mas no segundo tempo novamente o Corinthians foi muito abaixo. Na sequência do campeonato, o Corinthians enfrentou o Grêmio dentro de casa. Foi um jogo onde teve aquelas 2 expulsões, mas o Corinthians jogou muito bem, mereceu até a vitória, que no finalzinho o Fagner conseguiu dar um belo chute e o goleiro do Grêmio fez uma excelente defesa, por mais que foi meio que em cima dele, mas o Corinthians até mereceu sair com a vitória nesse jogo, e infelizmente saiu com o empate. O Corinthians foi até Curitiba enfrentar o Curitiba e saiu vitorioso na terceira rodada do segundo turno. E contra o Fortaleza, lá no Ceará, o Corinthians acabou empatando novamente com o Fortaleza. Foi um jogo onde houve algumas expulsões e o Coringão não conseguiu sair com a vitória. No primeiro clássico do retorno, o Corinthians enfrentou o São Paulo, dentro de casa da Arena Corinthians. Era um jogo que todo mundo estava desacreditado, pensando que o Corinthians poderia perder para o São Paulo, visto os últimos jogos do Coringão e as últimas atuações, mas o Corinthians conseguiu ganhar de 1-0, poderia ter feito muito mais se não fosse os gols perdidos por Léo Natel e dentre outros jogadores, e o Corinthians fez 1-0, esse jogo o São Paulo era líder do campeonato ainda, e o Corinthians ganhou de 1-0, gol do Otero, o que desencadeou depois uma queda brusca do São Paulo na tabela, e o São Paulo acabou perdendo o título aí. Hoje é o título do Flamengo. Os 2 últimos jogos do ano de 2020, né, antes de virar a temporada para 2021, o Corinthians enfrentou o Goiás dentro de casa e ganhou de 2-1. E enfrentou o Botafogo lá no Rio de Janeiro. Foi um jogo onde o Corinthians conseguiu também superar o Botafogo por 2-0. Foi o primeiro gol do Casares com a camisa do Corinthians. Foi um baita de um golaço, aquele gol de cabeça. A gente sabe pela jogada, o Mosquito também... Foi nesse jogo que o Mosquito teve uma grande ascensão e o Corinthians conseguiu sair com a vitória. Virando o turno para 2021, o Corinthians no primeiro jogo ganhou de 5-0 do Fluminense. Era uma expectativa muito alta do Corinthians, porque vira o ano, o Corinthians consegue fazer um excelente jogo com até então adversário direto ali por essa busca na Libertadores. Só que não foi isso que aconteceu, a gente sabe muito bem. O Corinthians, em vez de manter essa subida no campeonato, no jogo seguinte enfrentou o Palmeiras no derby e acabou perdendo de 4-0. Um jogo totalmente apático do Corinthians, um jogo onde totalmente o Corinthians foi irreconhecível, mas o Corinthians foi superado de uma forma muito tranquila pelo time alviverde. O Corinthians conseguiu tomar uma goleada de 4-0 lá no Allianz Parque, né? E isso desencadeou uma série de fatores para o torcedor corintiano de pensar e repensar no comando do técnico Wagner Mancini. Por que em jogos grandes o Corinthians não conseguia atuar como jogava em jogos com times inferiores ao Timão? No jogo seguinte,
o Coringão enfrentou o Sport depois dessa derrota para o Palmeiras e conseguiu ganhar do Sport de 3-0 em casa, fez um jogo razoavelmente bem. E a gente pensava ali que o Corinthians manteria essa base de vitórias para que conseguisse chegar na Libertadores. A Libertadores, nesse momento, para o Corinthians ainda era muito válido. O Corinthians poderia ter chegado, sim. A sequência de jogos pós-Sport foi o que mostrou que o Corinthians não merecia ir para a Libertadores. O Corinthians pega o Red Bull Bragantino em casa e perde de 2-0. Depois pegou o Bahia fora de casa, o Bahia ali brigando pela zona de rebaixamento. E o Corinthians conseguiu ser abaixo do Bahia nesse jogo. O Corinthians perdeu de 2-1. E o Corinthians volta novamente a vencer quando pega o Ceará de casa e ganha de 2-1. Mesmo assim, não foi um jogo onde o Corinthians jogou horrores. Muito pelo contrário, o Corinthians fez o arroz com feijão e conseguiu essa vitória. Mas, na rodada seguinte, que era um jogo onde era um adversário direto para essa briga na Libertadores, que era o Atlético Paranaense, o Corinthians novamente conseguiu decepcionar a fiel corintiana, empatando o jogo em 3-3 com o Atlético Paranaense dentro de casa. Depois do jogo do Atlético Paranaense, o Coringão enfrentou o Flamengo no Maracanã. O Corinthians fez um jogo, assim, na minha concepção, o Corinthians não jogou mal, mas também não merecia a vitória. Eu acho que saísse com o empate ali seria um resultado muito justo. Mas teve aquela polêmica do Gabigol, se estava impedido ou não. Então a gente fica meio que receoso falar um pouco sobre o VAR, né? Mas para mim, sim, estava impedido. E infelizmente a arbitragem brasileira a gente sabe como que é. No jogo seguinte contra o Santos, o Coringão teve total oportunidade de decolar ali e assumir a ponta por essa vaga na Libertadores. O Corinthians jogou os 15 primeiros minutos muito bem, porém deu apagão na Vila Belmiro e o Corinthians apagou junto com as luzes do estádio. O Corinthians foi muito mal, muito mal mesmo. Tanto é que a entrada do Soteldo no segundo tempo, em 10 minutos o Santos fez o gol e por ali os caras liquidou a fatura. Foi 1-0, mas foi 1-0 onde o Corinthians não teve uma chance real de mudar o resultado do jogo. O Corinthians foi muito abaixo e assim praticamente selou a não ida à Libertadores. O Corinthians só iria para a Libertadores se conseguisse fazer o impossível. Teria que ganhar os seus jogos e torcer para que os adversários perdessem. E não foi isso que aconteceu. A gente sabe muito bem que o Corinthians não conseguiu superar o Vasco dentro de casa e terminou agora o último jogo ontem empatando com o Internacional. O próximo confronto do Coringão é pelo Campeonato Paulista contra o Red Bull Bragantino. O Corinthians na segunda rodada enfrenta o Palmeiras, jogo que pode ser adiado e remarcado mais para frente, mas até o momento o CBF ainda não se pronunciou sobre isso. Pode ser que aconteça a remarcação, como também pode ser que seja já na próxima quarta-feira. A gente espera muito que o Coringão tenha um ano totalmente diferente do que foi. Eu vou falar aqui para vocês mais ou menos o saldo do Coringão nessa temporada, que foi a eliminação pro Guarani, a eliminação pro América Mineiro, vice no Paulista e 12º lugar no Campeonato Brasileiro. Para nós como corintianos isso é ridículo. Eu acho que ninguém concorda, ninguém gosta de ver o Corinthians nessa situação, mas é muito pela gestão Andrés. O que a gente viu, tá vendo nesses últimos 3 anos, a coadjuvância do Corinthians é isso. Justamente a gestão Andrés. Mas os jogadores do Corinthians. Não, os jogadores do Corinthians que estão lá hoje é culpa justamente do André Sanches e toda a diretoria do William Monteiro Alves, que também estava ali, do senhor Vils, do Edu Gaguinho, de todos esses. E se o Corinthians manter esse mesmo nível e padrão de contratação, infelizmente a gente como torcedor corintiano vai ter que continuar a ver o Corinthians nessa coadjuvância durante anos e anos. Não que a gente é aquele torcedor que vive de título, não, a gente vive de Corinthians, mas quando a gente fala que vive de Corinthians, a gente não pode ver o clube ser tão mal administrado como está sendo. Pessoas falam sobre os 23 anos de fila. Marcos, mas os 23 anos de fila, a gente ficou vários anos sem ser campeão. Cara,
pelo menos a minha geração ali, 90 pra cá, é uma geração totalmente privilegiada. Porque viu o Corinthians ganhar tudo que o Corinthians tinha que ganhar, o Corinthians ganhou. Só não ganhou a Sul-Americana, que a gente vai disputar esse ano. Mas, dizendo em administração, o Corinthians é muito mal. E falam sobre os 23 anos, o Corinthians tinha jogadores como o Rivelino. Se a gente for parar nos últimos 3 anos, qual foi o nosso Rivelino de 2018, 19 e 2020? A gente não tem jogadores que tenham esse tipo de qualidade. O Corinthians deve quase 1 bilhão. 1 bilhão. 1 bilhão. E é ridículo. Um time como o Corinthians, um clube como o Esporte Clube Corinthians Paulista, dever isso. Fora a Neoquímica Arena, que ainda é mais um caso que a gente não consegue ver a transparência do clube para com os torcedores. Ah, Marcos, mas os torcedores podem fazer uma vaquinha para ajudar isso. Sim, eu tenho tal certeza, e eu seria um dos torcedores que ajudaria o clube nisso. Mas a gente não pode contar com essa administração ridícula que estão fazendo no Corinthians. É muito mal, assim, financeiramente a saúde do clube vai de mal a pior. E assim, o Corinthians não vira um Cruzeiro, não vira um Vasco, não vira esses times que caíram e não tem, assim, um Botafogo e não tem aquela condição de retornar de uma forma boa por conta do torcedor corintiano, que abraça o time, que independente da fase boa, ruim, o torcedor vai estar lá. Infelizmente teve a pandemia esse ano, na qual nós torcedores não podíamos ir ao estádio. Espero que logo estejamos todos vacinados para que a gente possa fazer a diferença na arquibancada, que isso ajuda muito o Coringão. O planejamento do Coringão para esse ano é contratações pontuais e a utilização da base. Eu super concordo de verdade. Espero que o Corinthians faça justamente isso, mas tem aquele porém, né? A gente fala, vamos fazer contratações pontuais, mas a primeira oportunidade de mercado que o Corinthians tem, o Corinthians vai lá e me contrata outro Jonathan Cafu por 300 mil reais por mês, com um contrato de 3 a 4 anos. Aconteceu com o Jonathan Cafu, aconteceu com o Ederson e diversos outros jogadores que estão no Corinthians dessa mesma forma. E daí, quando o Corinthians não utilizar esses jogadores para jogar no clube, quando eles saírem do clube, a primeira coisa que eles vão fazer é colocar uma ação. Assim como o Luigi colocou uma ação essa semana no Corinthians, uma ação de um jogador que nunca vestiu a camisa do Corinthians para jogar pelo Corinthians. Ele treinou no Corinthians, mas nunca jogou um jogo oficial pelo Esporte Clube Corinthians Paulista. Então, fica aqui minha indignação, porque assim, eu peço uma explicação para o senhor Duílio Monteiro Alves, Roberto de Andrade, Alessandro, que também não é novo ali no Coringão, já veio de outras gestões. Deixa uma pergunta para o senhor André Sanches. Se é isso aí que eles querem ver do Corinthians. Se é esse Corinthians que o torcedor corintiano pode esperar para o restante da temporada de 2021. Se é esse Corinthians que daqui 3 anos vai estar numa crise tão grande que os torcedores vão ter que fazer de tudo para o Corinthians não virar um Cruzeiro. Essa é a minha pergunta que fica. Eu espero que não. Eu espero que o Corinthians, muito pelo contrário, se reerga e faça anos gloriosos, anos brilhantes. Mas assim, a nossa expectativa como torcedor é de abraçar o time agora e ver que a molecada vai poder fazer a diferença. Não vou jogar responsabilidade em jogadores da base. Eu, como torcedor, eu não jogo nenhuma responsabilidade em cima deles. Mas assim, são jogadores que podem agregar muito ao Coringão e que podem futuramente serem boas vendas. Então, para mim, isso é bem interessante, essa mescla. Mas também eu não vou jogar a responsabilidade total nesses garotos da base que merecem a oportunidade de ser no Corinthians. E que o Corinthians faça jus a esses jogadores, que eles possam ter mais oportunidades mesmo, não que nem fez ontem, levou 2 jogadores da base para o banco e sequer deu a oportunidade dos meninos entrar 5 minutos, preferiu entrar com o Jô como titular e Léo Natel no segundo tempo. Então isso pra gente também é ridículo, me desculpe. Bom, galera, é isso. Agradeço mais uma vez por você estar acompanhando o vídeo aqui do Papo de Corintiano. Vai ter muitas novidades agora, nesse início de temporada 2021, Campeonato Paulista, Brasileiro, Copa do Brasil, Sul-Americana.
Vamos ter bastante convidados aqui, vai ter possivelmente um baita de um podcast. E vai ser legal, e eu espero contar ainda com a presença de vocês aqui nas inscrições, nos likes. O que vocês precisarem de mim também pode contar. Sigam o meu canal aqui no YouTube. A gente tem a página no Instagram chamada Papo de Corintiano _SCCP. E também tem a página no Twitter, @MarcosLimaSCCP. Se houver alguma alteração, vai ficar na página principal aqui do canal. E daí vocês dêem uma olhadinha lá, uma conferidinha. E me sigam para mais informações, mais notícias. Falar muito de Coringão. E é isso, galera. Tamo junto. Vai, Corinthians!